E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Em março eu fiz um vídeo sobre a cidade onde eu moro, sobre São José. Foi no dia 19 de março, São José estava completando 269 anos. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre a cidade, mostrando alguns locais aqui do meu bairro e de outros bairros também. E o vídeo fez bastante sucesso e muitas pessoas me escreveram perguntando sobre São José, para falar mais sobre São José, sobre como é morar aqui, sobre como é viver aqui, o custo de vida. Então eu resolvi fazer esse vídeo contando um pouco sobre a minha experiência, sobre como é morar em São José. Um vídeo que eu coloquei em março, eu vou colocar aqui em cima para vocês assistirem. E vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo sobre como é morar em São José porque tem pouco conteúdo desse tipo na internet. Tem muito conteúdo falando sobre Floripa, como é morar em Floripa, como é o verão em Floripa, baladas em Floripa, mas sobre São José, que é a cidade ao lado, tem pouquíssima coisa ou quase nada. Tem alguns vídeos mostrando São José, mas falando sobre como é viver aqui tem muito pouco. Então eu achei legal, interessante falar aqui sobre a minha cidade e vamos lá. Bom, eu moro aqui em São José desde que eu nasci, exceto quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio por 3 meses. Todo o resto da minha vida eu morei aqui em São José. São José é uma cidade que faz fronteira com Florianópolis, faz parte da região metropolitana de Florianópolis, é muito próxima a Floripa, na verdade. E na década de 90, década de 80, era conhecida como cidade dormitório de Floripa. Mas São José foi crescendo e hoje é muito mais que uma cidade dormitório de Floripa. Na verdade, não é mais isso. Eu moro no Cobrasol, na verdade em Campinas, que é um bairro junto com Cobrasol, que é um conurbado urbano, tem mais ou menos 30 mil habitantes aqui no nosso bairro. Ele é um bairro verticalizado, tem muitos edifícios, tem bastante comércio também, é residência junto com edifícios, tem supermercado grande aqui, tem shopping, tem farmácia, tem que mais? Tem a Beira-Mar de São José, que é um local que fica ao lado do oceano. Não dá para tomar banho nesse mar, mas a gente vai bastante lá para pedalar, para caminhar. Tem boa ciclovia, tem quadra de tênis, tem um centro multiuso, que é como se fosse um ginásio, que eventualmente ocorre eventos lá. Então, Cobrasol e Campinas é um bairro que eu gosto bastante de morar. Ele tem uma relativa segurança, claro, tem que tomar cuidado, à noite sempre ficar ligado, mas de forma geral é um bairro tranquilo, é um bairro seguro. Com relação a preços de aluguéis, preços dos apartamentos aqui. O Cobrasol e Campinas são um dos bairros mais nobres de São José, digamos assim. É um dos bairros mais nobres de São José. Tem alguns outros mais nobres, só de casa, em condomínio fechado, mas que não seja condomínio fechado ou condomínio de casa, eu acho que Cobrasol e Campinas são um dos melhores bairros para morar aqui e também um dos mais caros. Você pode encontrar apartamentos luxuosos e maiores de 3 quartos, edifícios novos por 500, 600 até 700 mil, mas ao mesmo tempo você consegue encontrar apartamentos menores, mais simples, mais antigos, por 150 mil, 120 mil. Então é um bairro democrático, digamos assim, porque tem apartamentos e edifícios mais luxuosos com preços caros e edifícios e apartamentos mais simples com preços mais acessíveis. Com relação aos aluguéis desses edifícios, desses apartamentos, esses mais simples, de kitnet, de 1 quarto ou 2, mais antigos, você pode encontrar aluguéis de 500, 600, 700 reais, mais o condomínio, e aluguéis de apartamentos mais caros, melhores, mais novos, por 1.500, 2.000 reais. Essa é a faixa
de aluguéis e de preço de imóveis aqui no Cobrasol e Campinas. Vamos para outros bairros. Tem outros bairros bem interessantes aqui em São José, como Praia Comprida, Barreiros, Serraria, que você vai encontrar preços menores para comprar apartamento ou casas e preços de aluguéis menores para alugar, logicamente. Mas esses bairros são mais afastados de onde? Quem mora em São José geralmente trabalha em Florianópolis, até porque Florianópolis é a capital, é uma cidade maior, então muita gente que vive aqui em São José trabalha em Florianópolis, que é o meu caso. Eu moro em São José e trabalho em Floripa, no centro de Floripa. Então, a maioria dos ônibus, do transporte coletivo, dos deslocamentos que a gente faz para trabalhar de São José é para Floripa, para Florianópolis. E nos horários de mais movimento, de manhã e no final da tarde, tem muito trânsito nesses deslocamentos para Florianópolis. Então, Cobrasol e Campinas é um dos bairros mais próximos de Florianópolis. Então, o deslocamento do meu bairro para Floripa é menor. Eu vou levar menos tempo para me deslocar até lá. Já desses bairros mais afastados, que tem os aluguéis mais baratos, você vai levar mais tempo para ir até Floripa. Então, isso que tem que colocar na ponta do lápis para ver o que vale a pena, o que o seu bolso pode pagar, mas também você vai estar mais afastado e vai levar mais tempo para chegar até Floripa. Porém, São José é uma cidade que gera muitos empregos também. Então você pode morar aqui e não trabalhar em Floripa. Até porque a gente tem uma indústria interessante, tem comércio abundante, prestação de serviços. Então muita gente trabalha e mora aqui, o que é melhor para a qualidade de vida. Algumas pessoas me perguntaram também como são as estações aqui no sul do Brasil, né? Aqui em São José, na Grande Florianópolis. No verão faz bastante calor. Eu gosto do calor, gosto do verão, mas quando está muito quente me incomoda. E no verão faz bastante calor. Porém, outono e primavera são estações bem agradáveis. O clima é bem ameno. E no inverno faz frio eventualmente, tem picos de frio, mas geralmente é um inverno moderado também. Então é um clima bem agradável. Com relação às praias, que muita gente que vem para cá quer Floripa, São José, quero ir à praia. Então Florianópolis tem muitas praias, mas as praias são afastadas do centro da cidade. E São José, embora tenha um litoral, as praias com balneabilidade, que a gente vai para tomar banho, são afastadas. Então, na maioria dos bairros de São José, como Cobrasol, Campinas, por exemplo, quando eu quero ir à praia no verão, eu tenho que me deslocar e vai demorar um pouquinho, pelo menos 1 hora, porque ou eu vou às praias de Floripa, ou eu vou às praias de Palhoça, que é uma cidade ao sul de São José, ou eu vou às praias ao norte de São José, em outra cidade. E demora geralmente 1 hora, mais ou menos. E no verão, como o trânsito é mais acentuado, como tem muita gente na região metropolitana, aqui de São José e Floripa, no verão o trânsito também fica bem complicado e para se deslocar às praias demora. Então se você vem para São José para ir à praia, saiba que no verão vai demorar bastante. Aqui em São José tem bastante restaurantes, tem algumas baladas legais. Claro, o principal, os restaurantes melhores, as baladas melhores estão em Floripa, na capital. Mas tem muita coisa bacana e muitos restaurantes legais aqui também. No Cobrasol e em Campinas tem uma via gastronômica com pizzarias bem famosas. No centro histórico aqui de São José, que fica uns 10, 15 minutos aqui do meu bairro, de Campinas, tem alguns restaurantes legais também. O centro histórico de São José, que é um outro bairro próximo aqui de Campinas, também é um bairro bem legal para se viver, tem muitas casas legais, tem tranquilidade, tem mais
qualidade de vida no sentido de não ter muito barulho, muita muvuca, porque lá é um bairro mais residencial, aqui é residencial junto com comércio, então é um outro bairro interessante de se morar. Vem cá, vem Maiquinho, vem, que foi, ele tá me olhando, tá vendo eu conversar com vocês, quer um pouco de atenção, que foi Maiquinho, que foi Leandro. Muita gente me perguntou também sobre emprego aqui na região de São José e Florianópolis. Eu fui pesquisar e vou passar alguns dados para vocês. A economia de São José é uma das maiores do estado, sendo o 5º PIB de Santa Catarina, e foi uma das cidades que mais gerou emprego no Brasil, ocupando a 6ª colocação em 2017, no ranking nacional. Com relação a transporte público, eu andei muito de transporte público durante boa parte da minha vida, mas faz uns 4, 5 anos que eu uso pouco o transporte público. Então eu vou falar da época que eu usava. Por o meu bairro, que é o Cobrasol Campinas, para o centro de Florianópolis, tem bastante linhas de ônibus e bastante horários. Ou melhor, tem bastante horários de ônibus, mas os ônibus não têm ar-condicionado. No verão a gente passa bastante calor, e mesmo tendo bastante horário, como o nosso bairro é um bairro com muita gente, geralmente está cheio. Nos horários de pico a gente demora bastante para chegar na ilha, né? Nos horários de pico, tipo das 8 às 9, das 7, 8 às 9 horas, e no final de tarde tem bastante trânsito para a gente se deslocar até Florianópolis. Então o trânsito aqui é bem complicado. Uma coisa que é legal também falar é que São José tem uma universidade, foi a primeira universidade municipal do Brasil a ser criada em 2005. Tem alguns cursos como administração, contabilidade, pedagogia, e é bem interessante. Eu tenho alguns amigos e amigas que já estudaram lá e gostaram bastante, falam da qualidade dos cursos. E esse foi o vídeo aqui sobre São José. Tentei falar um pouquinho sobre a minha experiência, de como é viver aqui em São José. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dúvidas, outros questionamentos sobre como é morar aqui, como é viver aqui, por favor me escrevam, perguntem, eu vou adorar saber, até para de repente fazer um outro vídeo respondendo a esses questionamentos, a essas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esquece de curtir. Se vocês estão chegando no canal agora e ainda não me conheciam, se inscrevam aqui no canal para me ajudar a crescer na plataforma. E é isso. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!